Oh, aleluia. Prepare a sua Bíblia em Colossenses, capítulo 1, versículo de número 13. Nós estamos falando de um tema muito interessante, sendo transformados pelo poder de Jesus. E a terceira mensagem que nós estamos falando sobre este assunto, estamos usando versículos 13 e 14. Colossenses capítulo 1, carta de Paulo à igreja de Colossos, ou aos Colossenses. Diz assim: Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção, a remissão dos pecados. Louvado seja o nome de Jesus, pela sua palavra, em nome de Jesus. Amém, queridos? Domingo passado, nós falamos aqui com a igreja a respeito do mundo espiritual, de onde fomos tirados pelo poder de Deus. Deus nos tirou do império das trevas. Eu até representei aqui o império das trevas como se fosse um saco preto que estava aqui, se lembra? A Bíblia relata que Ele nos libertou do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor, no qual temos a redenção e a remissão dos pecados. E a exemplificação deste império das trevas como se fosse um grande saco de lixo, um saco preto, onde nós vivíamos ali dentro e éramos escravizados pelo príncipe da potestade do ar. Nós exemplificamos esse império das trevas dessa forma porque retrata que ali dentro foi toda a humanidade foi constituída no império das trevas. O apóstolo Paulo deixa registrado para a igreja de Éfeso esta mesma afirmação que deixou para a igreja de Colossos. Lá em Efésios capítulo 2, versículos de 1 em diante, fala um texto muito rico, em que nós vamos hoje falar a respeito desse texto, que é uma obra tremenda. Ele diz assim, Efésios capítulo 2, versículos 1 em diante: Ele vos deu vida. Aqui fala assim, do pecado para a salvação pela graça, né? Ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Está dentro do saco, nos quais andastes outrora, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência, entre os quais também todos nós andamos outrora, segundo as inclinações da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos, e éramos por natureza filhos da ira, como também os demais. Mas Deus, sendo rico em misericórdia, você pode dizer: o meu Deus é rico em misericórdia, aleluia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. E juntamente com Ele nos ressuscitou e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nos séculos vindouros a suprema riqueza da sua graça em bondade para conosco em Cristo Jesus. Porque pela graça sois salvos, mediante a fé, e isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras para que ninguém se glorie, pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Esse é o texto que exemplifica muito bem o que ocorreu quando nós fomos tirados do saco preto, né? Quando nós fomos arrancados dali, estávamos mortos e Ele nos deu vida. Então nós vemos esse detalhe muito bem explicado pelo apóstolo Paulo à igreja de Éfeso.
E aqui o apóstolo Paulo abre um pouco mais esse leque, que lá a igreja de Colossos, ele diz só que nos tirou do império das trevas e nos transportou. Explica com mais detalhe o que Jesus fez quando nos tirou daquele saco preto, quando nos tirou do império das trevas. Aqui ele explica como nós vivíamos naquele império. Em primeiro lugar, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar, do espírito que agora atua nos filhos da desobediência. Quando se fala desse espírito, está se falando de Satanás. É ele que atua na vida do desobediente. Quem se lembra do carro chegando, que é o motorista, a morte, a maldição. Eu só falei até para vocês, quem está dirigindo é o diabo. Não era o diabo, mas era a obra que ele fazia, né? Toda vez que desobedecemos a palavra de Deus, passamos a ser conduzidos pelo príncipe da potestade do ar, aquele mesmo que nos guiava antes de conhecermos o Senhor Jesus. Paulo explica que éramos guiados por esse espírito no passado, mas agora fomos transformados. Quem foi transformado? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Nós fomos transformados em filhos da obediência. Amém, Jesus. Então isso quer dizer o quê? Que hoje você tem a capacidade de obedecer. Antes você era escravo, não conseguia obedecer a Deus, só obedecia ao príncipe das trevas. Mas hoje você foi transformado em filho da obediência. Naquele tempo nós fazíamos o que a nossa carne determinava. O apóstolo Paulo, iluminado pelo Espírito Santo, ele vem mostrando que lá nós éramos carnais. Nós fazíamos o que dava na telha, o que dava no pensamento, né? Um espírito da parte de Satanás atuava na nossa vida. Isto é uma afirmação que todas as vezes que desobedecemos a palavra, um espírito da parte de Satanás atua em nossa vida. Por isso nós devemos vigiar, não devemos desobedecer a Deus, a palavra do Senhor. Lá no império das trevas, era assim que funcionava. Se éramos inclinados à ira, ficávamos irados. Se éramos inclinados à prostituição, nos prostituíamos. Se éramos inclinados à perseguição, perseguíamos. Se éramos inclinados à falsidade, agíamos com falsidade. Se éramos inclinados à infidelidade, agíamos como infiéis. Assim era a nossa natureza no império das trevas. O apóstolo Paulo dedica ali esse versículo com muita clareza. E agora, em segundo lugar, vem a informação importante para cada um de nós. Ele diz assim: mas Deus, sendo rico em misericórdia, versículo 4 em diante, né? Versículo 4 e 5, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça sois salvos. Que informação preciosa para cada um de nós. Foi por causa do grande amor com que Deus nos amou. E todos nós conhecemos a descrição desse amor lá em João 3,16. João 3,16, ele diz o que, igreja? Deus amou o mundo De tal maneira que deu seu único filho, para que dê todo aquele que dele não, mas tenha a vida eterna. aleluia, que bênção, não precisa nem ler. Glória a Deus. Tu lê esse versículo, a igreja sabe de cor e salteado. Deus é rico em misericórdia. Foi pela riqueza da sua misericórdia que fomos salvos. Eu fui no dicionário para poder transmitir com propriedade, ou com mais propriedade, o que significa misericórdia. Misericórdia é um sentimento de compaixão. E esse sentimento de compaixão, ele é despertado pela desgraça ou pela miséria alheia. Então, toda vez que nós enxergarmos alguém numa situação de miséria, numa situação em que
se encontra em total desgraça, nós devemos ter no nosso coração o sentimento que Deus teve. Ele teve o sentimento de misericórdia por cada um de nós. Porque estávamos sem a graça de Deus. Então quem está sem a graça está desgraçado. Né? E também estávamos numa miséria, porque perdemos a riqueza maior que era a presença de Deus. Por isso que a Bíblia fala que Ele é rico em misericórdia e também tem um grande amor por cada um de nós. E ela diz assim, mas por que Deus precisou usar de misericórdia para cada um de nós? Por quê? Essa é a pergunta simples. Porque estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Quando nós vemos uma pessoa desviada, uma pessoa afastada, ou uma pessoa que não conhece Jesus, nós devemos ter o mesmo sentimento de Deus. Nós devemos olhar para aquela pessoa e olhar com olhos de misericórdia. Quando uma pessoa se encontra nessa situação, o único sentimento que podemos ter é o de misericórdia. É o sentimento de compaixão. Porque o pecado é uma desgraça na vida do homem. Você pode dizer, o pecado é uma desgraça na vida do homem. O pecado levou o homem, ou levou a humanidade, à miséria espiritual. Então a miséria que o homem vivia era uma miséria espiritual. Dentro do saco tinha muita gente rica. No mundo tem muita gente rica. Rica daqui de baixo, mas pobre para Deus. Então nós precisamos entender que o pecado leva a humanidade à miséria espiritual. O pecado leva o homem remido à miséria espiritual. Não é porque você teve um encontro com Jesus que você ficou livre das situações. Não, agora cabe a você o quê? Vencer o mal. Jesus disse que ele venceu o mundo, ele venceu Satanás. E nele nós vamos ser mais do que vencedores. É por esse motivo que necessitamos de exercer misericórdia, por causa do grande amor com que Deus nos amou. Meu irmão, nós temos que ter o mesmo sentimento de Deus. A Bíblia diz, sede misericordioso, como misericordioso é o teu Pai. Então nós temos que ter o sentimento de Deus. Amados, nós não merecíamos nada. Não bate no peito e acha que você é alguma coisa, porque você não é alguma coisa. Você não merecia nada. Foi pela misericórdia de Deus. Mas Deus nos alcançou. Você pode levantar a tua mão direita e dizer obrigado, Senhor, pela sua misericórdia. Fala para ele assim, obrigado, Senhor, pelo teu grande amor. Meu irmão, nós temos que ser gratos. Nós não sabíamos nem que estávamos dentro do saco. Nós não sabíamos. Essa informação Satanás roubou da nossa vida. As religiões fizeram com que o ser humano, a humanidade, caminhasse achando que servia a Deus. Mas pela misericórdia e pelo grande amor com que Deus nos amou, Ele enviou Jesus. Aleluia. Em terceiro lugar, a informação que se segue é muito especial também. A ressurreição de Jesus aponta para a minha ressurreição. Interessante isso. Efésios, capítulo 2, versículo 6, na parte A, ele diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou. Então é uma informação preciosa. Juntamente com Jesus nós fomos ressuscitados. O que eu aprendo aqui? Que a vitória de Jesus sobre o poder da morte é a minha vitória sobre o poder da morte. Porque ele vive. Porque ele vive. Posso crer. Posso crer no amanhã. Porque ele vive. Porque ele vive. Temor não há. Temor não há. Amém? Isso
Olha só, a vitória de Jesus sobre o poder da morte é a minha vitória. Aleluia. Glória a Deus. Ele é as primícias dos que dormem. Nós precisamos entender que Jesus fez uma obra em prol da nossa vida. Ele não fez uma obra em prol da sua própria vida. Por isso nós precisamos morrer para que o fruto permaneça. Enquanto quiser pegar o Uber do motorista maldição, do motorista, né, vai ficar difícil para nós. Mas quando nós tomamos a atitude de obediência a Deus, meu irmão, vidas serão abençoadas. Ele foi o primeiro que ressuscitou. Você pode dizer, ele foi o primeiro que ressuscitou. Houveram outras ressurreições na Bíblia, mas não foram ressurreições de vitória sobre a morte. Lázaro ressuscitou. A filha de Jairo ressuscitou. O filho da viúva de Naim ressuscitou. Lá no Velho Testamento, né, aquela mulher que teve um filho, né, quando Eliseu, acho que foi Eliseu ou Elisa, agora a cabeça falhou aqui, mas eu acho que foi Eliseu, né, deitou até em cima da criança e ressuscitou. Foi Elias, né? Foi Elias. Então, nós começamos a ver que Deus tem um plano mostrando ali, olha, o poder de Deus sobre a morte. Mas quem executou esse poder foi Jesus Cristo. Foi Jesus Cristo. Então nós precisamos que Ele foi o primeiro a vencer a morte. Ele é o nosso modelo, Ele é o nosso exemplo, Ele é o nosso herói. Ele é o nosso Deus, Ele é o nosso Senhor, Ele é o nosso Salvador, é aquele que guia os nossos passos. Você quer ser vencedor? Segue Jesus. Amém, Jesus. Aleluia. Ele abriu o caminho para a vitória. Tanto que Ele fala, eu sou o caminho, a vitória, eu sou o caminho, a vida. Nós precisamos entender o que Jesus fez. Quem nele crê, ainda que esteja morto, vive. Em 1 Coríntios, no capítulo de número 15, alguns versículos nós vamos ler, para você poder entender. Ele diz assim, versículos 1 em diante: irmãos, venho lembrar-vos o evangelho que vos anunciei. Tem muita gente se desviando do evangelho que foi anunciado. Tem pessoas que foram salvos num evangelho e hoje estão em outro. Quer dizer, Jesus libertou ele, Jesus curou ele, Jesus batizou ele agora está em outro. Ele está pensando diferente, ele está acreditando diferente. Você pode dizer, o meu Jesus não muda. Não muda. Mas quer dizer o seguinte, o evangelho que você recebeu de Deus, tudo que Ele prometeu, meu irmão, não vá para outro. Não vá para outro. Então ele diz, o apóstolo Paulo, irmãos, vem lembrar-vos o evangelho que vos anunciei, o qual recebeste e no qual ainda perseverais. Que há uma tendência no ser humano a novidades. O ser humano gosta de uma novidade, né? Pinta a casa de verde, um ano depois, já olha para o verde e banda. Vou mudar. Aí vai, pinta agora de lilás. Daqui a pouquinho ele olha, pinta a casa de azul e vai embora. Ele nunca está satisfeito, está sempre querendo mudar. Isso tem uma tendência dentro da igreja, as pessoas, principalmente os líderes. Os líderes têm que entender isso. Meu irmão, não se afaste nem para a direita nem para a esquerda. Mas a novidade vem, que os líderes se abraçam com as novidades, com as inovações. E aí você vê igrejas aí fazendo coisas absurdas. Igrejas trazendo para dentro do altar elementos do velho pacto que caducaram. Hoje nós estamos vendo isso. Igrejas que acreditam nos anjos, servem aos anjos. Igrejas que tratam o seu líder como se fosse um Deus.
precisamos ficar atentos, né? São as novidades. Criam mecanismos humanos para fazer a igreja crescer. Não é a palavra só, a palavra não basta. Existem mecanismos humanos para fazer a igreja multiplicar-se. Existem aí os movimentos todos, os grupos aí, que estão fazendo com que as igrejas fiquem inchadas. Isso traz um problema sério de pastoreio, porque a igreja, quando cresce muito, não há condições de tratar a igreja. É verdade, pastor. Quando Jesus foi multiplicar pão e o peixe, ele mandou os discípulos separar em grupos de 50. Interessante. Por que 50? Porque é mais fácil de você distribuir. É mais fácil você controlar. É mais fácil. Agora, tinha 5 mil, por que não distribuiu? Quer virar bagunça. Separa em grupos de 50. E aí vai lá, né? Vai servindo. As igrejas estão muito grandes. As igrejas viraram o quê? Um processo comercial. As igrejas vivem do culto. Um culto entra e o outro sai. E comunhão nenhuma. Ninguém conhece ninguém. Você é daquela igreja? Eu também sou. Como que eu te vejo? Eu vou no das 9, você vai, eu vou no das 11. E você vai, eu vou no das 15. Eu vou no das 7, eu vou no das 5. Meu Deus do céu. Ninguém se conhece, não tem comunhão. Não há coinonia, não há o vínculo. E nós precisamos, em nome de Jesus, manter esse vínculo de qualquer forma. Aleluia! Glória a Deus! Louvado seja o nome de Jesus. Vamos continuar aqui lendo. Por ele também sois salvos. Então existe você pode falar comigo, existe um evangelho que salva. Nem todo evangelho salva, não. Ele diz aqui, ó, por ele também sois salvos, se retiverdes a palavra tal como vou preguei, a menos que tenhas crido em vão. Antes de tudo vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu pelos nossos pecados, segundo as Escrituras, e que foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Lá no versículo 20. Mas, de fato, Cristo ressuscitou dentre os mortos, sendo Ele as primícias dos que dormem. Visto que a morte veio por um homem, também por um homem veio a ressurreição dos mortos. Porque assim como em Adão todos morrem, assim também todos serão vivificados em Cristo. Cada um, porém, por sua própria ordem. Cristo as primícias, depois os que são de Cristo na sua vinda. Aleluia. Aleluia. Jesus já subiu, é a primícia. Aleluia. Depois vem a igreja vai subir, igreja. Jesus disse, eu venci o mundo, eu venci Satanás. Então nós temos que seguir aquele que venceu, aquele que é vencedor. Em quarto lugar, agora na complementação do versículo 6, ele nos afirma, ele nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Aqui fala de um lugar de autoridade. Meu irmão, Deus te tirou do saco, mas te colocou num lugar de autoridade. Lá, o diabo pisava na gente, agora ele está debaixo dos nossos pés. Porque estamos assentados com Cristo nos lugares celestiais. Amém, Jesus. Sobre todo o principado e potestade. É poder e autoridade, igreja. Deus nos tirou lá do saco preto, lá do império das trevas e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. Na terra somos uma igreja, sujeitos até o coronavírus, sujeitos a dificuldades humanas,
Mas espiritualmente Deus nos assentou nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Estamos assentados com Cristo. Meu Deus do céu, posição de destaque. Você pode falar, eu fui colocado por Deus em posição de destaque espiritual. Aleluia. Glória a Deus. Ele me deu autoridade para poder praticar o que Ele estabeleceu para cada um de nós. Mateus 28, 18, a palavra de Deus fala que Jesus recebeu todo o poder e autoridade, né? Vamos lá. Mateus 28, 18. Todo o poder e autoridade foi dado. Ó, Jesus aproximando-se, falou-lhes dizendo, toda a autoridade me foi dada no céu e na terra. Olha. E Jesus foi para onde? Foi para o céu, à direita do Pai. E a palavra de Deus diz que nós estamos assentados com Cristo. Olha aí. Estamos debaixo da mesma autoridade dele. Ele pegou essa autoridade e deu para a gente. Você já pensou no que eu estou falando, igreja? Ele deu a autoridade para você e para mim. Amém. Ele deu a autoridade para a igreja. Jesus recebeu toda a autoridade no céu e na terra e Jesus assentou-se junto do Pai, à destra do Pai. Como nós havíamos recebido a mesma bênção de Jesus através da ressurreição, recebemos também a bênção de estarmos assentados com Ele nos lugares celestiais. Repare bem que Deus, quando nos tirou do império das trevas, Ele nos ressuscitou. A primeira ressurreição. E agora Ele me dá a autoridade que Cristo recebeu. Olha só, os detalhes do que o apóstolo Paulo vem falando a respeito do transporte. Quando você foi lá, Deus te tirou do império das trevas e te transportou para o reino do Filho. Durante esse transporte, quanta coisa você recebeu. Não despreze as coisas que Deus fez a teu favor. Nós recebemos a bênção de estarmos assentados com Ele nos lugares celestiais. Isto aponta para a autoridade. Estamos no trono com Jesus. Jesus nos deu a autoridade que recebeu. Todo sobre o céu e a terra. E a igreja muitas vezes fica acuada por ameaças. Estamos acima dos principados e potestades. A igreja se encontra neste lugar. Mas e o que Deus espera de nós? O que Deus espera de você e de mim? Que exerçamos esta autoridade. Isso é que Deus espera da igreja. Deus deu uma autoridade para ser exercida. Esta autoridade deverá ser exercida contra os demônios. Os demônios não podem mais fazer a festa na nossa vida. Hoje à noite, de dar ordem ao demônio para bater e retirar. Quem viu o Quarto de Guerra, né? Aquela mulher era cristã, mas a vida dela estava destruída, família destruída, casamento destruído. Mas de repente, ela foi despertada. E ela vai e toma uma atitude. Se levanta contra Satanás na autoridade dada por Deus à igreja. Abriu a porta, não precisa nem abrir, né? Porque demônio não é espírito. Mas ela abriu a porta, mostrando, ó, fora da minha casa, fora do meu casamento, fora da minha vida, fora da minha família. É a ordem que ela deu. Exerceu o quê? A autoridade. O que Deus espera de você? Que exerça a autoridade sobre os demônios. Esta autoridade também deve ser exercida sobre as enfermidades. Nós não podemos conviver, nós precisamos da ordem. Nós precisamos ministrar sobre os enfermos. Eu sei que você pode estar carregando um decreto de um médico. Você fez um exame, aquele exame te trouxe um decreto para a tua vida, mas Deus deu à igreja, deu a você, deu a mim a autoridade sobre as enfermidades. Imporão as mãos sobre os enfermos e eles serão curados. Esta autoridade deverá ser exercida sobre as circunstâncias da vida.
Nós não podemos nos adaptar às circunstâncias da vida. Deus nos deu autoridade. Você vê que Jesus, quando estava no aperto, quando estava numa situação complicada, o que ele fazia? Ele dava a ordem. Estava no barco, o barco estava balançando, o vento, as ondas. Ele o que? Se levantou e disse que para os outros que estavam com ele, que faltou fé. Então, quando nós percebemos a nossa vida cheia de circunstâncias e não tomamos a autoridade, é falta de fé. Porque Jesus se levantou e repreendeu, usou autoridade. Usou autoridade. E a principal autoridade, essa autoridade deverá ser exercida contra o pecado que tenazmente nos assedia. O pecado, ele tenazmente nos assedia. E cabe a nós usarmos essa autoridade contra o pecado. Você tem que dizer para o diabo, você tem que dizer para o pecado, que você não vai pecar mais. Você não é mais escravo do pecado. Você tem que dar um basta. Quantos crentes estão mortos, de novo, nos seus delitos e pecados? Porque não querem exercer a autoridade que Deus deu a ele contra o pecado, sobre o pecado. O pecado veio e começou a oprimi-lo, começou a massacrá-lo, começou a espizinhá-lo. E ele está quieto debaixo dessa pressão. Está vivendo a vida de pecador, a vida de pecado, de iniquidade, e não faz nada para sair disso. A única frase que sai dos seus lábios é: estou fraco. Parece aquela galinha, né? Estou fraco, estou fraco, estou fraco. Meu irmão, exerce essa autoridade hoje. Essa autoridade está dentro de você. Porque mesmo que você permaneça infiel, Deus é fiel. Deus é fiel. Em quinto lugar, agora o apóstolo Paulo nos informa que a suprema grandeza da sua graça, em bondade para conosco, em Cristo Jesus, deverá ser demonstrada pelos séculos vindouros. Interessante. Esse poder, esta autoridade deverá ser demonstrada pela igreja nos séculos vindouros. Você pega o livro de Atos dos Apóstolos e vê, aquela igreja exercia a autoridade. Mas a igreja do século 21, essa autoridade não é exercida. Mas a Bíblia diz, deverá ser demonstrada nos séculos vindouros. E nós estamos no século 21 e cabe a nós colocarmos em prática a autoridade que Deus nos deu. Você está entendendo? Diga glória a Deus. Glória a Deus. Aleluia. Em sexto lugar, agora em sexto e último lugar, a razão de tudo isto ter acontecido em cada um de nós está nos versículos 8, Efésios capítulo 2, versículo 8, até o 10. Nós vamos falar sobre esses 3 versículos. Ele diz, porque pela graça sois salvos, mediante a fé. E isto não vem de vós, é dom de Deus, não de obras, para que ninguém se glorie. Pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus para boas obras, as quais Deus de antemão preparou para que andássemos nelas. Todos nós conhecemos estes versículos de cor e salteado. Mas quando analisamos item a item, ponto a ponto, notamos como é glorioso o que Deus revela ao apóstolo Paulo e para todos nós. A salvação vem pela graça de Deus, mediante a fé. A graça de Deus chega ao ser humano quando a fé é movimentada a favor dele. E como é que a fé é movimentada? Porque a graça só se desloca quando a fé se movimenta. Interessante isso, né? E como se movimenta a fé? A fé vem através da pregação da palavra de Cristo. Então, nesse momento, está havendo aqui, neste lugar, e você que nos ouve pela web, olha, um movimento de fé, porque a palavra de Cristo está sendo pregada.
É a Bíblia que diz que a fé vem pelo ouvir, a pregação. Se nós estamos num ambiente onde a pregação está acontecendo, é sinal de que a fé está se movimentando. E se a fé está se movimentando, a graça também começa a se movimentar atrás da fé. Amém, queridos? Amém. Aleluia! A fé se movimenta através da pregação. Lá em Romanos 10, 17, fala sobre isso. Mas de onde procede a fé? De onde procede? A fé vem da onde? A Bíblia diz que é um presente de Deus. É um dom de Deus. Ela vem da parte de Deus. Deus está aqui hoje concedendo fé a cada um de nós que nos encontramos neste lugar. Fé para exercermos a sua obra. Fé para andarmos no seu caminho. Fé para vencermos as adversidades. Fé para obedecermos a sua palavra. Fé para sermos iguais a Jesus. Meu irmão, a Bíblia diz que nós temos que seguir o Mestre. E o homem precisa fazer alguma coisa para receber esse dom. A palavra de Deus diz que não é por obras, para que ninguém se glorie. Então nós estamos juntos aqui. Você pode estar cheio de preocupação amanhã, para resolver amanhã como eu estou. Você pode estar cheio de dificuldades para resolver, para poder tratar. Você pode estar carregando coisas difíceis na tua história, na tua família. Mas você está no lugar certo para receber este dom. Deus quer te fortalecer nesta noite com fé. Não é por obras. Nós estamos aqui quietos só ouvindo. Então nós devemos nesse momento aguçar os nossos ouvidos para que a fé venha através do ouvir a pregação da palavra de Cristo. Não é hora de ficar preocupado com o Zap, com o Face, com o Globo News, com o coronavírus. É hora de você ficar aguçado com a palavra de Deus, porque quando a palavra é pregada, Deus libera a fé para que você possa ser mais do que vencedor. Aleluia! O homem precisa ouvir a palavra pregada. Voltando um pouquinho, que diz que não é por obras, mas para que ninguém se glorie, né? Porque tudo é para a glória de Deus. É Ele que tem que ser glorificado. Ah, eu entendi muito bem a mensagem, então hoje eu estou cheio de fé. Não é assim, meu irmão. Continue honrando o teu Deus, continue louvando o teu Deus, continue dando a Ele graça e honra. O homem precisa ouvir a palavra pregada por um servo obediente, um servo leal a Cristo, para receber fé, a fé verdadeira para a salvação. Se lembra lá do apóstolo Paulo, falando em 1 Coríntios 15, ele pregou, e quando escreveu à igreja de Corinto, ele disse o quê? Vocês estão permanecendo naquilo que eu falei, naquilo que eu preguei, naquilo que eu ensinei, porque é o evangelho da vossa salvação. Paulo continua fiel, Paulo continua firme nas promessas. Então ele tinha autoridade para poder falar daquela forma. Existe uma fé verdadeira para a salvação. Por isso nós temos responsabilidades com a nossa salvação. Jesus entregou a você, guarda o que tem, para que ninguém roube a tua coroa. O diabo é o ladrão, ele quer roubar. Então ele cria situações para que você possa perder a sua posição de honra que Deus te colocou assentado nos lugares celestiais. Como quem diz o outro, Satanás quer te derrubar. E este é um processo que somente Deus controla. A distribuição da fé é um controle de Deus. Somente Deus concede fé. É dom de Deus.
Para que Deus nos salva, igreja? Por que Deus quer nos salvar? Para quê? Qual é o objetivo de Deus? Para fazermos as suas obras. Deus quer que você faça as obras dele, por isso ele nos chama de servos. Eu preciso me tornar um servo de Deus. Eu preciso me tornar uma serva de Deus. Esse é o trabalho de Deus nas nossas vidas. Obras que de antemão preparou para que andássemos nelas. Não são obras que você imagina. Ah, Deus, eu vou fazer isso, vou fazer. Não é assim que funciona. Deus preparou uma obra para você de antemão. Obras da obediência. Você quer caminhar segundo os princípios de Deus? É na obediência. Obras santificadas pelo Espírito Santo de Deus. Não adianta ativismo. Nós não somos Greenpeace de Deus. Nós não fazemos movimentos. Nós fazemos o que o Espírito Santo determina, uma obra de santificação ou uma obra santificada. Interessante que para andarmos nas obras que Deus preparou, para que andássemos nela, Ele nos preparou. Então eu preciso deixar Deus me preparar. É a preparação de Deus. Ele nos purificou dos nossos pecados, perdoando. Você tem certeza que Deus perdoou? Amém. Esse é o princípio para você ser um servo de Deus. Você tem que ter confiança no que Deus fez na tua vida. Você acredita que Deus perdoou os seus pecados? Porque o pecado faz separação entre nós e o nosso Deus. A Bíblia declara que Ele nos lavou, nos santificou e nos justificou. E nos deu o seu Santo Espírito. Aleluia. Estou Peroni. Aí veio eu. Aleluia. Ele nos perdoou de todos os nossos pecados do passado. Ele nos purificou de toda injustiça. Meu irmão, Ele nos fez um novo homem e uma nova mulher. Você tem que acreditar no que Deus fez na tua vida. Ele te preparou para você caminhar na obra dele. Deus, pela riqueza da sua misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, mesmo na condição de mortos em nossos delitos e pecados, nos alcançou pela sua graça, nos dando a salvação para que pudéssemos obedecê-lo e fazê-lo. Obrigado, Daniel. E ganhou um ponto, hein? Aleluia. Nos dando a salvação para que pudéssemos obedecê-lo e fazer com que realizássemos todas as boas obras, as quais Ele preparou para que andássemos nela. Meu irmão, Deus fez uma obra tremenda na tua vida e na minha vida. Mas você precisa acreditar. Tem crente que não faz a obra, não se envolve com a obra, porque não acredita que está pronto. Deus trabalhou na tua vida, trabalhou na minha vida. Você precisa acreditar. Quando você acreditar, o diabo perde a posição dele. Porque tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Tudo é possível ao que crê. Então nós precisamos, em nome de Jesus, tudo está preparado por Deus para a vitória da igreja. É só andar nas obras que Deus preparou. Então Deus preparou uma obra para você e uma obra para mim. Agora eu vou ter que beber, né? Só não me dá, mano? Continua não. Aleluia. É muito estranho. Vai ter que se acostumar de novo tudo. Vai querer aprender a tossir, a espirrar, a te cumprimentar. Tudo está preparado por Deus para a vitória da igreja. É só andar nas obras que Deus preparou. Tudo está preparado por Deus para a tua vitória e para a minha vitória. O segredo é a obediência, igreja.
O segredo é se humilhar diante da potente mão do Senhor. O Davi cantou aqui antes da palavra, né? Um hino que fala sobre isso. Um hino que expõe exatamente essa situação. O segredo é a obediência. Amém. É se humilhar. O segredo é negarmos a nós mesmos. Meu irmão, há segredos na obra de Deus. Aleluia. E que nós precisamos fazer acontecer. Você não pode fazer as coisas para se gloriar. Quando isso acontece, Deus mexe, Deus movimenta, porque é Ele que tem que ser glorificado. No momento em que eu me colocar no pedestal, acabou mesmo. Deus desce. O homem passa a ser a glória, passa a ser o glorificado. E Deus não compactua com isso. Ele nos deu vida juntamente com Cristo Jesus. Somente junto de Cristo eu tenho a vida de Deus. Você pode dizer, isso é muito forte. Somente junto de Cristo eu tenho a vida de Deus. Então nós precisamos buscar estar em Cristo. Eu estava morto. Ele me ressuscitou e me assentou nos lugares celestiais. Jesus fez tudo isso pela minha e pela sua vida. A única coisa que requer de nós é a obediência, é a submissão, é a renúncia de nós mesmos. Já não sou eu quem vive, disse o apóstolo Paulo, mas Cristo vive em mim. Aleluia! Hoje é noite de vitória. Jesus já nos deu esta vitória. Há um caminho que o Senhor preparou para que andássemos nele. Há um lugar de descanso no Senhor para a igreja. Aleluia. 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 Vou convidar o louvor. Louvado seja o nome de Jesus. Que você possa ficar de pé.